Bom, a gente está começando a viver um momento que, vamos dizer assim, em que o crítico começa a se tornar muito crítico. Em que as coisas que já não estão simples começam a se tornar ainda mais complicados. Que é quando a vontade da sociedade e do Estado, para algumas questões de saúde, começa a parecer mais importante do que as nossas próprias liberdades individuais. Bom, eu convido você a gastar 20, talvez 30 minutos do seu tempo hoje e ouvir o que eu tenho para falar para você com bastante atenção sobre saúde, consciência e aquilo que nem todas as pessoas conseguem compreender a respeito do funcionamento da sociedade e da mente humana. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, eu sou pesquisador da consciência humana. Eu acho muito importante você entender isso que eu estou te falando agora, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, para você compreender o seguinte: eu não vou falar para você hoje com base em achismos, naquilo que eu acredito, naquilo que eu li em algum lugar ou em qualquer, vamos chamar assim, com base em qualquer postura política sobre esse assunto tão delicado que eu vou falar hoje. Mas eu vou falar com base naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, com base naquilo que eu percebo na luz astral, no registro de energia e de consciência da humanidade. E isso vai muito além daquilo que eu possa ter lido ou de qualquer tipo de posicionamento que eu possa ter. Bom, eu posso começar dizendo o seguinte: se eu fosse falar tudo que eu realmente, vamos chamar assim, acumulei ao longo desses anos, talvez esse vídeo fosse durar umas 2 horas, mas eu vou fazer o possível para que ele não passe de 30 minutos. Então é muito importante que você tenha paciência e acompanhe até o fim. Segundo ponto, se as suas opiniões em qualquer momento divergem das minhas, tem uma mensagem muito importante para você. Apenas ouça. Apenas escute. Depois, reflita, pergunte, questione, ao invés de colocar um paredão de negação na frente disso tudo. E por fim, tem certas palavras que elas estão quase proibidas hoje, né? Porque o YouTube ele censura. Então quando a gente fala uma determinada palavra, que é essa que eu vou deixar por escrito aqui, quando a gente fala sobre aquela picadinha, ele fica de ouvidos em pé para saber se nós estamos sendo a favor do movimento social ou contra o movimento, porque hoje em dia está difícil a gente ter uma palavra de conciliação. Tá? Então eu vou ter que substituir algumas palavras aqui para que você possa compreender e eu possa seguir aqui no meu, vamos chamar assim, na minha dissertação, sem precisar prejudicar o vídeo, porque eles simplesmente derrubam o vídeo ao invés de questionarem e entenderem um pouco mais sobre o que está acontecendo, tá bem? Primeiro ponto que a gente deve compreender: nós estamos vivendo os primórdios não, vamos chamar assim, não chega a ser os primórdios ainda, mas os primeiros vislumbres do amanhecer de uma nova humanidade. Mas você já assistiu o sol nascer aí onde você mora? Geralmente, instantes antes dos primeiros raios de sol se levantarem, a gente percebe que o ambiente se torna mais escuro e muito frio. É esse momento que nós estamos agora. Nós estamos no final daquilo que os orientais dos hindus chamam de Kali Yuga, a era de ferro, a era de mentira, a era das ilusões. Então todo esse circo que nós estamos vendo armados na sociedade humana e também, né, na nossa sociedade brasileira, ainda é parte dos reflexos e de tudo aquilo que essa grande egrégora humana que foi criada ao longo desses milhares de anos de praticamente uma involução, que é isso que nós estamos vivendo em termos de consciência, conseguiu acumular. O que eu quero dizer com isso é que nós não vemos a sociedade como ela é. Em geral, as pessoas veem a sociedade como ela quer ser vista, a partir dos meios de comunicação, e que são marcadamente tendenciosos, para falar o mínimo, né, e pouco verdadeiros. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo agora um momento de uma grande epidemia global. Verdade, sim, não dá para negar. Tem alguns grupos que insistem ainda em acreditar que não tem nada acontecendo. Não, tem uma coisa acontecendo, é óbvio.
Agora, se nós precisamos levar uma picadinha para que nós possamos viver com saúde nesse momento, esse é o X da questão. E essa é a parte mais importante que a gente tem que compreender. E esse, inclusive, é o título do nosso vídeo: Consciência e Saúde. Primeiro ponto que a gente deve entender é o seguinte, pessoal. Saúde ou doença é um nível de consciência. Ponto. Tudo são níveis de consciência e tudo são externalizações, manifestações daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e daquilo que eu armazeno na minha estrutura com mais frequência. Então, a nossa ciência, como ela foi baseada, essa é a premissa falha básica, como ela é baseada na separação completa do divino, ela acredita que nós somos vítimas do meio, vítimas da genética, vítimas de um vírus, vítimas de um monte de coisa, e que por isso essa mesma ciência apresenta as únicas soluções para que a gente possa restabelecer esse estado de semi-morte em que a nossa sociedade vive, de adormecimento profundo em termos de consciência. E a sociedade, como ela é uma egrégora viva, e eu digo a sociedade como um todo, né? Essa energia que rege o nosso mundo, como ela tem uma vida por trás dela, que é a egrégora que faz isso com base nos pensamentos e sentimentos da maior parte das pessoas, ela vai tentar sobreviver. Ela vai fazer sempre os maiores dos seus esforços para sobreviver, porque ela precisa de pessoas que a alimentem. E para que ela se alimente, ela precisa de pessoas que pensem como ela, que sintam como ela. Então, assim como um parasita físico, intestinal, ou um parasita energético, se você não conhece, tá? Esse é um outro assunto assim que é uma delícia para a gente se esbaldar um pouco, mas é tema para um outro vídeo. Assim como eles precisam de um hospedeiro, alguém que continue mantendo certos hábitos para que essa energia continue sobrevivendo dentro da pessoa, a sociedade como um todo, ela também precisa de pessoas que pensem e que sintam da mesma forma. Então ela dita as regras. Ela fala como nós devemos pensar, como nós devemos nos sentir, que programas nós devemos assistir, como nós devemos ver o mundo, no que nós devemos acreditar, o que nós devemos ingerir. Isso mantém o controle sobre as pessoas, da mesma forma que um boiadeiro sabe exatamente como manter o controle sobre o gado. Eu sei que vocês que estão assistindo o nosso canal aqui há mais tempo, provavelmente já têm várias referências sobre isso que eu vou falar. Tá? Eu sei que muitos vieram a partir de outros canais que também têm uma abordagem parecida, mas eu quero procurar trazer para você outros pontos de vista para enriquecer isso um pouco. Então é muito importante que você entenda que os nossos estados de saúde, eles são sempre um reflexo do nosso estado de consciência. Seja a partir desse elemento que tem circulado a nossa sociedade nesse 2020/21 que nós estamos vivendo, seja de uma varíola, seja de uma febre amarela, seja de um resfriado, seja de um Alzheimer, seja do que for. Isso significa que a gente precisa ter um meio interno que seja apto para que seja lá o que for de elemento externo possa se instalar e provocar qualquer tipo de desarmonia a ponto de que a gente diga, bom, eu estou doente. Tá? Então, por exemplo, sabe-se que nós criamos pequenos tumores ao longo da nossa vida. Todo mundo faz isso, pequenos tumores, porque eu fiquei meio magoado, fiquei triste, fiquei emburrado lá com o fulano. A gente cria pequenos tumores constantemente. Mas aí quando eu olho para aquele aspecto da minha vida, fulano me magoou, mas ele não sabia o que fazia, né? Como o mestre ensinou, eles não sabem o que fazem, eu perdoo, realmente eu deixo aquilo de lado. O meu sistema imunológico se fortalece, ele vai lá e literalmente come aquelas células do tumorzinho e o tumor desaparece. Então isso acontece com todo mundo. Os pequenos tumores surgem, pequenos tumores são dissolvidos. Porque algumas pessoas são mais passíveis de terem certos tipos de doença dentro de uma mesma família. Hoje em dia se diz assim, é a genética daquela família. Tá? Eu mesmo tenho uma pessoa muito próxima de mim, que ela já está conformada com os vários pequenos tumorzinhos cancerosos que ela desenvolve, porque é genético. Todos os seus irmãos, toda a sua família pegou câncer. Normal. Ela acabou de instalar um programa dentro dela. E ela realmente desenvolve isso. E lida com isso como se fosse algo dentro da normalidade. Porque tem crenças, tem pensamentos e tem ideias que falam muito mais alto do que
aquilo que a genética dita. A genética significa que nós temos propensões, mas que nós não vamos desenvolver nada a menos que a gente ative o gene responsável para isso. E assim como eu posso ativar um gene do câncer, eu posso desativá-lo quando mudo o meu nível de ser, quando mudo o meu nível de consciência. Então esse é um conhecimento que modernamente é chamado de epigenética. Os yogis falavam isso. Quem gosta um pouquinho de Yogananda vai estudar os livros dele sobre saúde. Ele é muito claro, por exemplo, entre outras coisas, né? A medicina chinesa também fala sobre isso. Nós vivemos num ambiente em que as coisas se atraem e se repelem constantemente, tudo é magnetismo. Então quando o nosso corpo diz assim, eu estou padecendo de uma doença por um motivo X ou Y, não importa o nome desse quadro que a gente diga, é porque primeiro nós desenvolvemos o campo magnético apto para isso. E então aquilo que nós chamamos de doença encontra espaço para se desenvolver. No campo metafísico, antes da doença se instalar no corpo a partir de um vírus, ela vem a partir do campo das emoções e do pensamento. Então primeiro nós estamos infectados com um vírus mental. Isso não é força de expressão, tá? Assim como existem egrégoras, assim como existem formas mentais, existem vírus mentais e que são contagiosos. Então, se você entra dentro de um ambiente em que certas pessoas pensam de uma determinada maneira, eu falei um pouco mais sobre isso num vídeo mais antigo sobre egrégoras. As pessoas ali no ambiente, naturalmente, elas começam a pensar da mesma forma. Isso é muito bom quando a gente está numa egrégora positiva, isso é trágico quando a gente está numa egrégora doente, que é o caso da nossa sociedade. E ela tenta igualar os pensamentos de todos. O vírus, ele se distribui. E quando a gente pensa como as outras pessoas, a gente desenvolve situações de vida compatíveis com aquelas outras pessoas. Então a gente entra em sistemas de escassez, seja de recurso financeiro, seja de relacionamentos, ou seja de saúde. Tudo é escassez. E o pensamento linear da nossa raça diz assim, que nós somos vítimas do meio. E por que isso acontece, gente? Essa é a grande reflexão aí que a gente tem que entender. Nós estamos em Kali Yuga, é a era de ferro, a era da escuridão. Esse momento que nós estamos vivendo agora, ele foi previsto por sábios do passado. E quando esses sábios, esses videntes, eles se defrontaram com esse momento que nós estamos vivendo, eles diziam, nossa, eu não posso acreditar que isso vai acontecer. Como que a humanidade vai se distanciar tanto do divino a ponto de acreditar que eles são apenas matéria? E essa questão é o cerne de todos os problemas que a nossa humanidade enfrenta. Existem pessoas muito bem intencionadas no sistema de saúde, médicos, enfermeiros, pesquisadores, e que estão fazendo o melhor que eles têm dentro das tecnologias que o sistema traz para eles. Realmente tem bom coração para evitar mortes, para evitar que essa epidemia ela se espalhe ainda mais e que leve mais pessoas queridas embora. Mas o cerne de tudo, a semente dos erros que essas pessoas, dos erros que eles acabam propagando inconscientemente, é não perceberem que toda a nossa ciência ela é baseada na separação com o divino. E esse momento que a gente vive agora, e essa separação que a gente está, é o que as correntes gnósticas chamam do momento em que o anticristo ele estaria imerso nas estruturas da nossa sociedade. Uma outra linguagem é a linguagem da teosofia ou a linguagem de Steiner, que fala quando as forças arimânicas estariam manipulando a mente humana. E esses dois termos refletem a mesma coisa. Uma força negativa, vamos chamar assim, deixa eu achar a palavra, tão diluída na inconsciência humana que ela não é vista, ela não é percebida, mas que ao mesmo tempo tem a capacidade de fazer todos esses processos de separação entre a tecnologia humana e o pensamento e a consciência do divino. Quando existe separação entre os homens e Deus, então significa que nós estamos vivendo numa era de escuridão. Então essa é a era do anticristo, essa é a era em que Arimã, ou ainda o rei do mundo, no sentido negativo, ele domina as estruturas. Então ele domina o pensamento linear, ele domina a tecnologia, ele domina a ciência. De que forma? Todas as tecnologias que nós temos desenvolvidas hoje, grande parte foi desenvolvida com fins militares, e depois ela veio para o nosso campo civil.
Todas as tecnologias médicas desenvolvidas hoje, elas foram desenvolvidas por grandes corporações. Então, embora exista muita gente muito bem intencionada nesse meio, as grandes corporações elas lucram, e elas lucram muito. Estão entre as indústrias que mais lucram na nossa sociedade hoje. Então, elas têm interesse em manter uma sociedade doente. E o momento em que nós estamos vivendo, gente, a gente tem que abrir os olhos. Não é uma exceção. Eu sei que tem gente de Portugal e de outros lugares do mundo que assiste os nossos vídeos, mas vocês que são brasileiros estão vendo aí a CPI da Covid, né? E estão vendo quanta sujeira está vindo de baixo para cima. Então, existem interesses por parte das grandes corporações, existem interesses políticos por trás de todo tipo de informação, porque a egrégora política ela é tão doente como qualquer outra, não existem santos e nem salvadores no meio desse covil de lobos em que a gente vê nas mídias e vê aqui no nosso congresso. Mas por trás de tudo isso, né, vamos chamar assim, no alto da pirâmide, no topo da pirâmide, é que existem as pequenas elites governantes no nosso mundo. Essas pequenas elites são aqueles que realmente sabem o que está acontecendo, que têm compreensão sobre o momento em que nós estamos vivendo e que estão fazendo o possível para manter a nossa sociedade um caos da forma em que ela está. Bom, eu vou falar para vocês assim, o que as leituras de linha de tempo que eu e a Valéria temos feito aqui, a gente percebe o seguinte, olha, nós vamos ter mais uns 2 anos e meio ainda nesse arroxo que a gente está, nesse pequeno pandemônio que a gente está vivendo. Isso não significa que a gente vai ter um período de iluminação e bum, explodiu daqui a 2 anos e meio, mas a gente provavelmente vai até 2030 para que muita coisa se resolva. Se você que está ouvindo isso diz assim, nossa, eu não acredito que esse mundo vai mudar tanto nesses poucos anos. Olha, a gente também não acreditava que a gente fosse poder se comunicar com tanta naturalidade, com tanta facilidade com pessoas do mundo inteiro há 10 anos atrás. Você consegue se imaginar tendo esse tipo de informação simplesmente no toque do seu celular, conversando com pessoas do mundo inteiro? Então, nós estamos num momento muito rápido e tem muitas coisas que estão acontecendo muito rapidamente. E vão mudar muito rapidamente. Olha, anota o que eu estou te falando. 2030 a gente vai olhar para trás e vai dizer, nossa, aquele momento de 2021 a gente está vivendo no mundo primitivo. Tamanhas as mudanças que a gente vai viver. Então a gente precisa, é claro, entender que nós estamos vivendo um momento de transição. Vai acontecer, não tem jeito, é inevitável. O parto vai acontecer, mas nós estamos na transição. E tem muita gente que está buscando e que até se intitula como desperto, mas ainda tem cometido algumas falhas e precisa ajustar. O que significa essas falhas? Primeiro, entenda que a nossa sociedade ela tem interesses e ela tem uma agenda. E o maior desses interesses é manter as pessoas no cabresto. Como é que ela faz isso? Hoje em dia é fácil ela infectar as mentes das pessoas com todo tipo de informação desencontrada. Então, existe uma doença chamada a mentira das informações. Algumas, prestem bem atenção, não é que todos os repórteres do mundo são mau caráter. Tem gente bem intencionada em todos os lugares. Tem gente mal intencionada em todos os lugares. Mas lembrem do que eu falei logo no começo. A maior mentira do diabo é fazer a gente acreditar que ele não existe. Então, quando existe uma separação do divino, existe inconsciência. E onde existe inconsciência, existe espaço para que a gente falhe. Então, a gente tem que entender que a mídia, embora ela esteja tentando fazer o seu melhor, ela divulga coisas que nem sempre são o melhor nos interesses da consciência, são os interesses da sociedade como a egrégora coletiva, e que está tentando se manter da mesma maneira. Por isso a gente escuta hoje que a picadinha ela é importante para quê? Para que o nosso mundo volte a ser como era hoje, como era ontem, como era em 2019. Não tem volta, gente. Não tem volta. Pesquisem o seguinte, tem algumas informações de pesquisadores, não é só daquelas mídias assim loucas, né, que tem vários sites assim de do pessoal aí que está canalizando umas coisas loucas, não. É notícias científicas que dizem o seguinte, quando essa variante Delta entrar em contato com pessoas que já foram vacinadas,
Isso eu li de 2 fontes confiáveis, BBC e Super Interessante. Existem 2 possibilidades de acontecer. Uma, nada. Pode acontecer. Outra, o imprevisto. Porque essa variante nova, entrando em contato com pessoas que têm circulando no organismo delas um caldo que varia assim entre o vírus que se desenvolveu dentro dela e mais aquele material genético que foi injetado, pode causar alguma coisa. E eles não sabem exatamente o que. Outra informação que eu vi num debate, a Valéria está aqui do meu lado, eu não lembro bem o nome da senhora, tá? Mas ela é uma das autoridades dentro do Butantan, que fabrica vacinas. Palavras textuais, tá? O risco da vacina vale a pena ser corrido, porque a gente acredita que está salvando mais vidas do que prejudicando. Tá? Palavras textuais dessa pessoa, de uma da direção do Butantan. Então, a picadinha, ela é um evento experimental, mas tudo bem. Por que eu estou falando isso? Eu estou me posicionando diante de vocês. No meu entendimento, no entendimento da Valéria, muito cuidado. Tá? Eu sei que a gente já deu alguns alertas assim um pouco mais subjetivos, mas muito cuidado. Agora, se você disser assim, não, tá tudo bem, eu faço as minhas orações todos os dias. Ou, eu vou me vacinar e vou pedir para o Arcanjo Miguel me proteger. Gente, tirem essas ilusões da cabeça. Saúde é consciência e consciência é responsabilidade. A responsabilidade não é nem do Arcanjo Miguel e nem da picadinha que você vai tomar, é sua. Então a questão é o seguinte, o que você ingere na sua mente, nos seus sentimentos e no seu corpo também? Porque muitas pessoas elas estão buscando sair do contexto da sociedade, né, pensando diferente, nossa, eu sou desperto, tá? Eu medito todos os dias, eu faço as minhas orações, mas na hora de se alimentar, se alimentam como o sistema dita para nós. Farinha, carne, enlatados, comendo um monte de porcaria que nada tem a ver com aquilo que realmente é importante para o nosso corpo. Então, se você traz alimentos altamente densificantes para dentro de você, você está ainda dentro das regras da sociedade. E você vai trazer a sociedade para dentro de você a partir dos alimentos. E a sociedade nossa é uma sociedade doente. Então você precisa fazer um caminho completamente novo. Não adianta achar que você mudou 5% e todo o resto se resolve na sua vida. Você precisa tomar uma decisão. E essa decisão significa mudar em todos os níveis. No nível da sua alma, medite, ore, claro. No nível da sua mente, esteja alinhado com o seu propósito de vida. No nível do seu corpo, se alimente de forma adequada, se exercite. Complemente a sua alimentação com coisas que vão aumentar a sua imunidade. Limão é muito bom, a gente falou sobre várias coisas aí já em outros vídeos, em outros materiais nossos, mas tem uma dica extra que vai ser importante para você. Busque suplementação, vitaminas e outros nutrientes que a nossa alimentação, por mais que a gente busque se alimentar de hortaliças e de vegetais, não conseguem nos dar, porque boa parte da terra, dos nossos solos já foi exaurido em termos de nutrientes, então a gente precisa suplementar para manter a nossa imunidade alta. Você precisa manter o seu estado energético elevado. Por quê? Porque se você pegar o bichinho que está circulando pelo ambiente, o que ele vai fazer com você? Tem um estudioso europeu, eu não lembro o nome dele, vou tentar pesquisar e se eu conseguir eu coloco na descrição aqui do vídeo. Logo no começo da pandemia, 1 ano e meio atrás, ele percebeu que no código desse vírus existia um pedaço de um código do vírus HIV. Foi um dos descobridores e daqueles cientistas que mapeou a HIV. Isso levantou suspeitas na comunidade mundial imediatamente e logo depois a suspeita foi abafada, tá? Mas ele percebeu que tem partes do código do HIV. Isso significa que ele derruba a imunidade da pessoa antes dele conseguir fazer os estragos que ele faz. Para que a nossa imunidade esteja alta, como eu falei, a gente tem que ter uma alimentação adequada, tem que ter todo um circuito de coisas adequadas. Comer de forma equilibrada, sentir de forma equilibrada, pensar de forma alinhada e correta, alinhar-se com a nossa alma, com o nosso espírito. Então tem várias coisas que precisam ser feitas. E a suplementação ela visa fazer isso, porque se você for infectado pelo danadinho, talvez aconteça um pequeno resfriado, talvez você fique com um pouquinho de tosse, só. Porque a sua energia corporal estava alta, porque você vai precisar de energia para conseguir fazer o seu corpo mobilizar suas defesas e derrotar esse agente externo.
o que tem matado muitas pessoas não é necessariamente a ação do vírus. É porque a sua imunidade já estava baixa. Então, era um prato cheio. Por isso que a ciência, né, a medicina tem falado hoje, as pessoas que já têm sintomas pré-existentes estão mais predispostas a adoecer com gravidade e morrer. Porque o corpo dele já está tendo que lidar com uma hepatite, já está tendo que lidar com uma cardiopatia, com um problema nos seus pulmões, com pressão alta, tá? Já está tendo que lidar com outras coisas, já está consumindo energia para isso. Então, se você que está me ouvindo já tem um desses quadros pré-existentes, corrija o que está acontecendo. Aumente a sua imunidade, faça a sua suplementação, separe da sua comida o que serve, o que não serve. Tá? Então, essas medidas elas são importantes para quê? Para que você comece a se tornar cada vez mais alinhado com o novo momento. Então, a gente precisa entender o seguinte, nova era não significa que a gente vai levar velhos valores para lá. É novo. Alimentação nova. Sistema de pensamento diferente. Nível de consciência diferente. Se quer uma alimentação saudável, pesquisa aí superalimentos. Tem vários. Você vai gastar um pouquinho mais com superalimentos? Vai. Você vai gastar um pouquinho mais com vegetais e verduras, principalmente, muito verde, com os orgânicos? Talvez. Mas a questão é, o que está sendo mais importante para você agora? Ou você simplesmente prefere manter o seu sistema do jeito que ele está porque ele te traz mais prazer? Você precisa refletir a respeito disso tudo. Então, vamos chamar assim, todo esse pacote de informação que eu estou transferindo para vocês é para você entender. Gente, a responsabilidade é sua. Não tem picadinha. Não tem oração para o anjo fulano de tal, que vai salvar você se você não estiver assumindo a sua responsabilidade. Responsabilidade significa que aquilo que eu penso, eu tenho que agir da mesma maneira. Se eu penso num novo mundo, como eu posso me comportar com coisas do velho mundo? Tá? A alimentação carnívora, em 20 ou 30 anos, a gente vai olhar isso como canibalismo. Então você deve se questionar por que eu ainda continuo insistindo em certas coisas. Então, por fim, preste muita atenção no seguinte, se você mantém hábitos do velho mundo, você ainda está alimentando o velho mundo, e se alimentando com ele, e abrindo portas dentro de você. Esses hábitos podem ser assistir às informações que estão aí, te fazendo mal, se alimentar, né, de comidas mesmo, ingerir coisas que pertencem a essa velha estrutura. Você está trazendo ele para dentro de você, mas de forma bastante insidiosa, meio camuflada. Porque as inteligências que estão por trás disso sabem exatamente que botões apertar nas pessoas. E por fim, tá? Eu quero que vocês compreendam o seguinte. A história ensina para nós que os seres humanos eles são previsíveis. E aquelas, vamos chamar assim, aquelas inteligências que dominam o topo dessa pirâmide social em que a gente vive, não são aí os nossos governantes e os nossos presidentes, né? Esses ainda são massa de manobra. São aqueles que estão por trás das grandes corporações e dos sistemas bancários. Eles sabem como as coisas funcionam e eles fazem assim, apresentam um problema, permitem que esse problema gere medo e logo na sequência, a partir de um outro canal, mostram a solução. E esperam que as pessoas clamem por essa solução. E aí não são eles que estão obrigando ou insistindo. A sociedade pede para que aquilo aconteça. Nos Estados Unidos, a derrubada das Torres Gêmeas foi um golpe de mestre, porque a partir desse momento muitas portas se abriram no Iraque e dentro da própria sociedade americana, quando os próprios cidadãos americanos permitiram ou abriram mão de algumas das suas liberdades civis para que fossem espionados. E a história de tudo isso está num filme muito bacana chamado Snowden, Herói ou Traidor, em que ele conta, num livro autobiográfico que depois se transformou em livro, os bastidores dessa história suja. E assim funciona a nossa sociedade. Tá? Uma última dica, pessoal. Quanto mais nós nos aproximarmos desse novo momento em que nós estamos esperando para viver, em que nós sairmos cada vez mais dessa era de lodo e entrarmos nessa nova era de luz, mais os meios de cura tradicionais, eles vão primeiro deixar de funcionar e segundo, começar a nos fazer mal. Tá? Não entendam isso que eu vou falar agora
como uma profecia, mas como algo que a gente precisa de reflexão. Já existem alguns pesquisadores dizendo que talvez as pessoas precisem da picadinha uma vez a cada 6 meses. Porque esse negócio que vem agora parece que ele veio para ficar. Então isso já mostra que a nossa ciência já está começando a se tornar ineficiente diante do momento em que nós estamos vivendo. Isso vai acontecer no sistema alopático tradicional cada vez mais. E por outro lado, agora vem a grande sacada. Os métodos de cura através da energia e da informação vão crescer cada vez mais, com mais intensidade. E é para lá que a gente deve ir. Essa semana, por exemplo, eu e a Valéria nós estamos fazendo um trabalho de sintonização em grupo. Claro que a partir do tempo e da distância, isso para nós se torna nada, totalmente relativo. Nós temos feito algumas sintonizações com um grupo de pessoas. À distância, uma delas mora na Europa, outra mora em Curitiba, a outra mora aqui para o norte do país, e assim nós temos gente espalhada por todos os cantos. E algumas dessas pessoas que estão participando conosco têm relatado dor de cabeça, enjoo, dor de barriga, pesadelo, bocejo, cansaço, insônia. Nós não precisamos nem mesmo tocar as pessoas, nós estamos apenas trocando o seu nível de informação. Então, esse é o caminho da cura. Cura é consciência. Eleve o seu nível de consciência e você deixa um patamar adoecido para baixo. Falta de saúde significa falta de consciência. Então, essa é a parte mais importante. Assuma a sua responsabilidade. Trabalhe pela sua consciência. Consciência é tudo. Consciência é expansão na hora de meditar, é não julgar enquanto você está aqui vivendo e convivendo com as pessoas também. Tá? É você ter um sentimento de compaixão e empatia pelos que sofrem, 100%. É se alimentar bem e de forma adequada para cuidar desse veículo aqui, que não foi feito para colocar lixo para dentro. E é entender que a estrutura social, ela não entende isso. Porque ela faz parte do velho mundo. E ela vai se esforçar durante mais uns 8 ou 9 anos ainda para se manter. Tá? E basicamente eles vão dizer para nós assim, se a gente pudesse traduzir essas velhas estruturas em uma frase, eu sei que o meu tempo acabou, mas eu vou levar o maior número de pessoas que eu conseguir comigo. E esse é o trabalho que eu e a Valéria fazemos, só que no sentido completamente oposto. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar do que esse vídeo trouxe, mas não tem problema. Se eu conseguir sair daqui e levar o maior número de pessoas comigo, está valendo. Então a gente também cumpriu o nosso papel. Esse é o momento que nós estamos vivendo, gente. É um momento de decisão, de separação, de raciocínio analítico, de intuição. Então preste muita atenção. Não faça o seu julgamento porque o Rafael disse. Pesquise, analise, reflita. Porque as informações estão sendo jogadas para nós como verdade. Pesquisa um pouquinho sobre as visões de Steiner e a vacina. Eu já publiquei algo falando sobre isso. Você vai entender isso um pouquinho mais, sobre como as coisas funcionam. Pesquisa um pouco sobre homeopatia, florais. Vai entender o universo de cura energética. Faça a sua parte, tá? Enquanto a gente tem tempo. Porque quanto mais a gente vai chegando perto do gargalo, mais difícil vai ser limpar o corpo e levantar a nossa energia o suficiente para impedir que esse ambiente opressor que está nos invadindo, ele consiga encontrar um meio de reação aqui dentro. Tá bom, gente? O vídeo foi mais longo do que a média, mas esse é o tipo de coisa que não dá para falar durante 10 minutos. Como eu falei para vocês, provavelmente eu levaria umas 2 horas para falar sobre isso. Se você ficou com dúvidas, se você tem perguntas, se você achou que esse vídeo foi relevante, dá um joinha, compartilha, manda para pessoas que ainda estão um pouco em cima da balança. Quem sabe isso ajude eles a entender um pouco do que está acontecendo. Tá bem? Um grande abraço e a gente se vê na próxima.